Aleluias. Salmo de número 105. Glória a Deus. Versículo 16. Acompanhe comigo. Eu vou ler a partir do versículo 16. Salmo de número 105. Este salmo está falando a respeito das maravilhosas obras do Senhor a favor do seu povo, a favor de Israel. E aqui ele está contando uma história e ele diz assim: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter o pão. E adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertavam com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, e potentando dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes, e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Aleluia. Queridos, a ênfase da palavra ministrada ao seu coração no dia de hoje está no versículo 19. Até cumprir-se a profecia a respeito dele, ou seja, a respeito do José, tê-lo provado a palavra do Senhor. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Existe um versículo em 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 20, e eu quero ler ele para você na tradução da Bíblia A Mensagem, e quero pedir que você, após eu ler, repita comigo. Eu vou conduzir você neste momento onde nós iremos repetir. A palavra de Deus, ela diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Eu quero que você repita comigo este versículo dizendo: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Aleluia. Queridos, eu quero dizer a vocês que existe algo pronto em Deus para nós, disponível, garantido para nós pela graça de Cristo Jesus, revelado para nós através das Escrituras. Nós tomamos consciência desta bênção disponível em Jesus a nós, mediante a revelação que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, elas trazem a nós, e que pela fé nós podemos viver, nós podemos desfrutar, nós podemos viver em vida. São, queridos, promessas que apontam para o bondoso compromisso do nosso Deus. São promessas que apontam para a bondade do Pai, de realizar de forma completa uma obra de redenção na nossa casa, uma obra de redenção na nossa família, uma obra de redenção através de Jesus, da qual procede o sim e da qual procede também o amém para as nossas vidas. Jesus Cristo é o alfa, Jesus Cristo é o ômega, Jesus Cristo é o começo da nossa história, Jesus Cristo é a conclusão de todas as coisas na nossa vida. Então, as promessas de Deus, elas não dependem das circunstâncias que estão ao longo da nossa jornada. As promessas de Deus, elas não estão interligadas à nossa pequena força, ou à nossa fragilidade humana. Eu quero que você entenda isso, porque, queridos, as promessas de Deus, quando você busca na palavra de Deus a raiz da palavra promessa, o que significa uma promessa? Promessa
significa algo que Deus declara e que Ele fará acontecer na nossa vida. Promessa significa algo que sai da boca de Deus, e quando sai da boca de Deus, sai carregada de virtude, sai carregada de poder, sai impregnada de virtude ao atingir as nossas vidas, e isso sai empenhado da parte de Deus, ou seja, se Deus falou, Ele cumpre, se Deus falou, está falado, e Ele garantirá que as suas promessas se cumpram na nossa vida, a respeito de nós, aleluias. Quando observamos, isso tudo começa lá no Éden. No culto passado nós falamos muito a respeito de promessas liberadas, e nós falamos a respeito da criação. Em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, nós temos ali o proto-evangelho, nós temos um mini-evangelho lá dentro de Gênesis, quando Deus está lá no jardim, e Ele diz que da semente da mulher haveria de nascer um que esmagaria debaixo dos seus pés a Satanás. Está implícito isso tudo ali em Gênesis capítulo 13, versículo 15. Ou seja, esta é a grande promessa, esta é a promessa central, esta é a promessa de Deus. Nós podíamos chamar ela de uma coluna, a coluna e firmamento da igreja, porque todas as demais promessas de Deus, elas giram em torno desta grande promessa. Todas as demais promessas que Deus fez ou vai ainda liberar para a sua igreja nessa terra, elas devem estar conectadas à promessa central de Jesus Cristo, a promessa de que Jesus é o Messias Salvador. Então, quando Deus, por intermédio de Cristo, estabelece uma nova aliança com seus filhos, Jeremias fala muito disso no capítulo 31, ele também, ao terminar todas as coisas, ao consumar todas as coisas na cruz do Calvário, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele libera o seu Espírito Santo após subir aos céus, ser recebido aos céus, ser assunto aos céus, e se cumpre lá em Pentecostes a profecia ou a promessa que Deus tinha feito por intermédio da boca do profeta Joel lá no capítulo 2, quando ele diz: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas, grandes e pequenos, sonhadores dos cabelos brancos, aqueles que mamam no peito, toda a carne seria cheia do Espírito Santo de Deus, uma unção capacitadora, uma unção ativadora, para que nós viéssemos a viver nessa terra propósitos e promessas eternas. Irmãos, entenda você que as promessas de Deus, ela tem natureza, ela tem qualidade. A promessa de Deus, ela tem característica de pacto. A promessa de Deus, ela tem característica de aliança. Se você pudesse dizer assim de uma maneira poética, bem didática, qual que é a aparência da promessa de Deus? A aparência da promessa de Deus tem a aparência de uma aliança. Porque Deus, Ele é fiel ao pacto. Porque Deus, Ele é fiel à aliança que Ele faz com seus filhos. E quando Ele fala, esta palavra, ela sai da boca de um Deus que é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Se Ele falou, queridos, a respeito da tua vida, venha o que vier, como diz a canção, haja o que houver, Deus cumprirá cada uma das palavras que Ele tem liberado sobre a tua casa e a tua família, em o nome do Senhor Jesus. Aleluias! As promessas de Deus, elas não estão vinculadas, elas não estão, aliás, condicionadas aos fatos. Quais são os fatos que estão aparecendo diante de nós nesses últimos tempos? É o fato da escassez? É o fato da doença? É a circunstância do medo, da depressão, da ansiedade? É o fato de um coração entristecido? É o fato, muitas das vezes, de olharmos para nós e dizermos como Jeremias: Senhor, eu sou só uma criança, como que eu vou viver tudo aquilo que o Senhor disse a meu respeito? Como que eu vou ver acontecer na minha família cada uma das palavras que o Senhor disse? Eu sou pequeno, sou como uma criança. Talvez teimamos em dizer assim como Moisés: Deus, a minha boca, ela é pesada, a minha língua ela é pesada, Senhor. Eu acho que o Senhor está equivocado a respeito das promessas. Queridos, se saiu da boca de Deus,
se provém do trono do Altíssimo, está carregado de virtude e de poder, porque cada uma das palavras que saem do trono do Senhor, o nosso Deus, elas vêm cheia de unção sobre a tua vida, para que você venha viver nessa terra os propósitos e as promessas de Deus. Aleluias, glória a Deus. As promessas do Senhor, elas têm natureza de aliança, porque é seguro e se cumprirá na tua vida, cada uma delas. Agora preste bastante atenção nisso. Nós temos em Deus algo pronto, temos uma promessa pronta em Deus, e essa sequência é uma sequência teológica, queridos. Está pronta em Deus, está disponível em Deus pela graça do Cristo, está revelada, ou seja, foi contado para nós a respeito dessa promessa na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, e mediante a fé, nós podemos transpassar as barreiras dos fatos, e chame esses fatos os seus problemas, as circunstâncias, nós podemos transpassar os fatos e as circunstâncias e tomar posse pela fé, e tudo aquilo que é real para Deus, tudo aquilo que que está pronto diante do Senhor, o nosso Deus, nós podemos tornar real nessa terra mediante a fé. Mas embora estejam prontas, e preste bastante atenção nisso, embora sejam sustentadas, embora sejam executadas pela graça e não por esforço humano, Romanos capítulo 14, Gálatas capítulo 13 e Hebreus 11 e 40, não há mérito humano, não há nada que nós possamos fazer pela força do nosso braço, pela nossa performance, pela muita labuta do nosso dia a dia. Todas as bênçãos, elas vêm de Deus, elas provêm do Pai, elas estão disponíveis pela graça, elas estão disponíveis a nós pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, elas são sustentadas pelo poder do Cristo, elas são efetivadas, executadas, elas eclodem, elas acontecem na nossa vida mediante a graça do Cordeiro. Eu quero que você entenda que tudo isso, embora tenha esta sequência, todas as promessas, as bênçãos de Deus, elas, embora estejam prontas, elas acontecem dentro de um tempo cronológico, ou seja, nós estamos vivendo num tempo cronológico aqui nessa terra, e a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida, ela tem um tempo determinado para acontecer na nossa jornada, ela tem um momento específico. Eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer, que entre o ponto de partida ou o decreto de Deus, quando Deus veio até você, e ali deu o start, e ali deu a largada, ou seja, o Senhor ele vem até nós, assim como ele se apresentou para Isaías lá no templo, e ele disse: a quem enviarei? E ali ele fez uma promessa, ele liberou uma palavra, mas ele liberou também o poder para viver a responsabilidade daquela promessa. Quando o Senhor ele veio ali e decretou no ponto de partida, quando ele encontra a Gideão, quando ele encontra Davi, quando ele encontrou José e liberou sobre aquele servo do Senhor uma palavra, eu quero que você entenda que desse ponto de partida, onde o Senhor falou aquele dia lá, que você se lembra muito bem, e Deus te liberou uma promessa, até o ponto da chegada, que é o cumprimento dessa promessa, até você viver essa promessa como um todo, essa promessa real na tua vida, existe algo que se chama processo. Processo. E é disso que a gente está falando toda quinta-feira. Processos. O servo de Deus nessa terra, o filho do Pai, ele vai passar por uma jornada. É certo que nós estamos destinados a um futuro glorioso. Abra as Escrituras, leia o Apocalipse. Nós já estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Nós já estamos descendo como noiva ataviada para o encontro com o noivo. João viu esta realidade, e ele viu a igreja de Cristo Jesus, era eu e você que estava lá, no fim de tudo, vencedor em Cristo Jesus, e é por isso que nós vivemos a nossa vida descansados no Senhor, sem ficar correndo aqui e acolá.
e nós chegamos na nossa casa e descansamos, porque sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus, estamos destinados a um futuro glorioso. Mas, queridos, preste bastante atenção nisso. A glória do Senhor, ela não pode ser abrigada em estruturas velhas. A glória do Senhor, ela não pode ser acomodada em estruturas velhas e rotas. Está escrito, Lucas capítulo 5, e versículo 38, pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Odres novos. Deus deseja mudar a nossa estrutura, gerando a natureza do Cristo. E é por isso que entre o ponto de partida, naquele momento onde Deus liberou aquela palavra sobre a tua vida, até que você caminhe até o cumprimento das promessas e viva a totalidade de tudo, existe o processo, onde Deus vai tratar o odre, para abrigar a glória do Senhor na tua vida, transformando a tua vida, conforme a natureza do Senhor Jesus. Você sabe o que é um odre? Lá no Antigo Testamento, as pessoas, elas precisavam às vezes viajar, e elas não tinham, igual nós temos hoje, uma garrafa estilosa para carregar água. Elas não tinham um cantil térmico para colocar a água ali, a água ficar geladinha para atravessar o deserto. Então elas pegavam um couro de um animal, e elas curtiam aquele couro, faziam ali uma sacola daquele couro, e na boca elas colocavam uma tampa, uma rolha. Isso era um odre. E esse odre, ele servia para colocar água. As pessoas colocavam leite ali dentro para levar de um lado para o outro, e eles colocavam vinho. Certo é que o vinho novo, o vinho recém-espremido da uva, ele vai fermentar, ele expande, ele aumenta. Então, quando esse vinho começa a se expandir, automaticamente o odre, ele muda de formato, ele altera a sua forma. Antes, um odre murcho, um odre que estava ali meio assim, encostado, largado, agora ele toma a forma, porque o vinho novo o encheu, e a estrutura do odre foi alterada. O que Jesus estava dizendo aqui? Jesus está dizendo que o que ele veio fazer nessa terra, a sua obra é tão poderosa, que ela não poderia ser abrigada em estruturas velhas da religião. O seu poder, a ser liberado sobre os filhos, recriaria uma nova humanidade para Deus, de modo que o poder e a sua glória não poderiam ser acomodados, guardados, abrigados dentro de estruturas velhas, odre velho. Pensa você, que naquele tempo, um homem que colhesse um suco, um vinho novo de uma uva, e ele abrigasse, colocasse esse vinho novo dentro de um odre velho, um saco de couro velho, ressecado, endurecido pelo tempo, quando o vinho novo começasse a expandir e aumentar de tamanho, automaticamente o odre velho se rasgaria, trincaria, haveria fissuras naquele odre velho, e tanto a estrutura do odre, quanto o vinho que foi colocado ali dentro se perderiam, porque o odre rasgaria, e o vinho escorreria e cairia na terra se perdendo. Então Jesus está dizendo que ele, na sua obra poderosa, que ele realizou na cruz do Calvário, ele deseja transformar homens e mulheres na nova humanidade de Deus, um novo povo, filhos, a imagem e a semelhança de um Deus, portadores do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, mas que também fossem capazes nessa terra de expressar a natureza de Cristo, de modo que, quando as pessoas olhassem ao seu redor e te vissem lá no teu trabalho, na tua casa, criando os seus filhos, indo para a escola, trabalhando, vivendo o teu dia na tua segunda-feira, lavando a tua louça, as pessoas olhassem para você e dissessem: eu vejo Jesus nesta pessoa, a estrutura dele está mudada, porque agora dentro dele está o vinho novo do Espírito Santo de Deus. Antes essa pessoa ela era até meio murcha, vazia de si mesma, cheia de vento na cabeça dela, mas agora quando o Espírito Santo de Deus entrou, ele deu uma nova forma, uma nova estrutura,
e agora este odre está cheio de vinho novo, para a glória do Senhor, o nosso Deus. Eu quero falar com você a respeito de José, o José do Egito. A história de José, ela está em Gênesis. Nós não vamos ler porque ela é muito extensa. E esse 11º filho de Jacó, ele era um pastor de ovelha. Ele era o primogênito de Raquel. E você vai encontrar a história de José a partir do Gênesis 37 para frente. E ele era o 11º filho do Jacó. A Bíblia diz que Jacó teve esse menino já na sua velhice. Ou seja, José ele tinha irmãos que eram mais velhos que ele, homens do campo. E José, aos olhos humanos, queridos, ele era improvável naquela família de que viesse a ser grande. O que eu quero dizer para você é que assim, se nós chegássemos lá na casa do Jacó e passássemos, corrêssemos os olhos assim nos filhos, José era o menos provável que a gente escolheria para dizer, poxa vida, esse rapaz aqui um dia vai ser grande, um dia ele vai deixar o nome na história, um dia esse menino vai dar certo. Talvez a gente escolhesse o Rúben, talvez a gente escolhesse o Judá, talvez a gente escolhesse qualquer um dos meninos, menos o José, porque era o improvável da família. Mas perceba você que mesmo não havendo mérito humano no José, o pequeno, Deus, ele liberou uma promessa sobre a vida do rapaz. E preste atenção nisso. Deus liberou algo sobre a vida do rapaz que era tão grande, era uma promessa tão grande que ia além dos propósitos particulares de José, ia além dos desejos e dos apetites interiores de José, ia além das frustrações que ele pudesse encontrar ao longo do caminho. Era uma promessa que alteraria toda a estrutura do odre chamado José. A promessa de Deus que ele ouviu da parte do Senhor era tão grande, que todas as vezes que ele pensava em algo particular, um propósito qualquer, ele se lembrava, poxa, o chamado de Deus na minha vida é maior do que isso. O Jacó deu até uma túnica colorida para ele, vocês conhecem a história. E aí o Jacó chega com aquela túnica colorida, já dando assim um indício para ele, uma pista. Porque o filho da família que fosse agraciado com uma peça de roupa dessa, era um indicativo de que ele seria o herdeiro da fortuna da família. Então de repente chega Jacó com aquela túnica colorida. E quando José vestiu aquela túnica, os irmãos já ficaram tudo assim meio rabugentos, reclamando pelos cantos. Você viu o que o papai fez? Ele deu a túnica colorida para o José. Quer dizer que aquele pequeno lá vai herdar a liderança do clã, os bens da família. Só que José sabia que a promessa de Deus feita para ele era maior do que qualquer túnica tecida por mãos humanas. Os propósitos particulares de José, eles foram postos de lado quando ele deu ouvidos à promessa que era maior. E é por isso que ele descansou, quando os irmãos ficaram enciumados, quando os irmãos ficaram enraivados, falando, mas você, de maneira nenhuma você vai governar sobre nós, você é o menor, você não vai liderar sobre nós. Queridos, a promessa que Deus fez para José era maior do que os seus apetites, e é por isso que quando ele estava lá no Egito, sozinho, vendido pelos seus irmãos, longe da sua mãe, que agora estava morta, longe do seu pai, longe da sua família, longe da sua terra natal, no meio de um povo estranho, esquisito, ele não conhecia os costumes daquele povo, ele estava jovem, carente, um adolescente, ali com todos os seus apetites e os seus hormônios ali em polvorosa. Quando a mulher de Potifar, ela chega para ele, e ela diz, venha para a cama comigo, José foi capaz de dizer, não, eu não posso fazer isso, porque eu temo o
Senhor, que é o meu Deus. De maneira nenhuma eu trocarei a promessa de Deus, que é maior do que qualquer prazer humano. Eu não posso negociar isso. E ele então deixou de lado os seus apetites, deixou de lado os seus sentimentos, em prol de uma palavra que ele ouviu da parte de Deus. E é por isso que quando José estava na masmorra, preso, na maior das frustrações da sua vida, porque ele foi injustiçado, caluniado, jogado numa cadeia injustamente, ele não se deixou abater com todas aquelas frustrações na escuridão daquela prisão. Ele pôs os ouvidos e ele disse: eu tenho uma promessa da parte de Deus, e eu me relaciono com a palavra do Senhor, e eu estou sendo provado e aprovado pela palavra do Senhor, o meu Deus. É disso que se trata essa ministração. Queridos, preste bastante atenção, Salmo 105, versículo 19, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Todos nós gostamos da parte boa, não é assim? A gente fala, a parte A do versículo é maravilhosa, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Quão maravilhoso é quando Deus cumpre a profecia ao nosso respeito. Quão maravilhoso é quando Deus cumpre a promessa ao nosso respeito. Que coisa gloriosa é quando a gente vive a bênção, um momento que tudo termina e conclui. Mas, até chegarmos lá, existe a parte B do versículo, que é a respeito da palavra do Senhor nos provando, nos testando. E essa é a parte difícil, que o crente ele irá se defrontar, ele irá passar ao longo da sua jornada de fé. E isso aconteceu com José. Uma promessa que alteraria toda a estrutura da sua vida. Era algo, queridos, grande, que Deus estava para liberar sobre a vida do jovem. Era algo tão maravilhoso, que só José não seria capaz de desfrutar de tamanha bênção. A bênção se estenderia por nações, gerações. Gênesis 45 nos aponta que a promessa de Deus, a bênção de Deus quando veio sobre a vida do jovem, ela não somente ministrou o coração dele, ela transbordou na família, ela transbordou no Egito, e ela começou também a tocar as nações ao redor do Egito, de modo que todas as nações da terra, elas foram abençoadas pela bênção abundante que Deus transbordou na vida de José. Queridos, eu tenho fé nesta noite, e eu sei que a bênção do Senhor Jesus que virá sobre a tua vida, ela não virá simplesmente para encher o teu coração, ela será abundante, para transbordar à direita, para transbordar à esquerda, para suprir a tua mesa familiar, mas também para transbordar ao redor na tua vizinhança e tocar gerações e gerações em o nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, queridos, glorifique a presença do Senhor Jesus que está neste lugar. Aleluias. Glória ao nome santo do Senhor, o nosso Deus. Deus, ele revela por sonhos para o garoto José que o seu destino era reinar, mas até o destino que nós chamaremos de cumprimento de promessas, existe o processo. Existe o processo. Existe um favor de Deus estendido a nós, mas é preciso fé para alcançar. E fidelidade para se manter firme na jornada. Fidelidade para se manter submisso à palavra que Deus liberou. Guarde estas palavrinhas, elas nos fazem lembrar da ministração. Há um favor, mas é necessário fé. E é necessário também fidelidade para permanecer nesta jornada. Fé perseverante, ainda que os fatos ou circunstâncias neguem o que Deus te disse. Irmãos, qual tem sido o seu olhar para as circunstâncias? Qual tem sido o seu olhar para os fatos e quais são as respostas que você tem dado às circunstâncias que têm acontecido na sua vida? Preste bastante atenção nisso. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar a tua vida, porque para o José, os fatos foram portas de oportunidades. E é aí que a gente tem que ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Opa, Deus me fez uma promessa. Deus liberou uma palavra para mim. E está pronto, Ele falou e vai cumprir na minha vida. O único que pode estragar tudo isso sou eu mesmo.
se eu não acreditar, se eu não me posicionar, se eu não tiver fé suficiente e fidelidade para me manter firme na palavra que Deus, Ele liberou a respeito da minha vida e da minha família. Só que nós precisamos também ter discernimento para as portas que Deus vai abrindo para nós ao longo da jornada, portas de oportunidade, porque às vezes quando chega a turbulência na nossa vida, a nossa tendência muitas das vezes é murmurar, reclamar, e aí começamos a azedar tudo, e vai reclamando, reclama disso, reclama daquilo, e às vezes desacreditamos, botamos a culpa aqui e acolá, e assim nós começamos a entrar nesta espiral, nessa escuridão. Irmãos, olha como que as portas se apresentaram para José. Perceba que para José, a cova, a cisterna, foi uma porta de oportunidade. Sim ou não? Acho que você falou em línguas aí, não te ouvi? Tá. Sim, claro que foi. Se ele não tivesse naquele dia, naquela data específica, naquele lugar, para os irmãos agarrarem ele, rasgarem a roupa colorida que o pai tinha dado para ele, jogarem ele dentro daquela cisterna, daquele poço vazio, daquela cova, quando aquela caravana passasse para ir para o Egito, ele não estaria no lugar determinado. Então, para José, a cova foi uma porta de oportunidade. O fato, a circunstância, não poderia impedir a promessa de Deus. Qual era o fato? O fato dele estar jogado dentro de um poço, tudo ralado, escalavrado, porque ele caiu ali no meio daquele tanto de pedregulho, não é? Ficou ali dentro daquela escuridão, olhando para cima, os seus irmãos rindo, escarnecendo. Aí, ó, o que vai ser dos teus sonhos agora, sonhador? Você não ia ser rei sobre nós? Fica aí, ó, dentro dessa cisterna, pensando a tua vida. Esse era o fato, ou seja, era algo negativo, apareceu na vida dele, mas para José aquilo era uma porta de oportunidade. Para José, perceba que os grilhões e os ferrolhos foram uma porta de oportunidade, a prisão, a masmorra, foi uma porta de oportunidade, porque ele estava ali naquele lugar, quando o copeiro e o padeiro, eles foram presos, jogados ali na masmorra, e José pôde então usar do dom que ele tinha, para interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro, e fazer o seu nome conhecido junto ao faraó. Queridos, o que acontece aqui? Acontece que cada problema que aparecia diante do menino, cada problema que aparecia diante do jovem, ele dava uma resposta de fé adequada. Cada vez que aparecia um problema diante deste jovem sonhador, ele dava uma resposta de fé, não com base no problema que estava na frente dele, não olhando para o problema, ele dava uma resposta para a circunstância, com base na promessa que Deus tinha feito para ele. Opa, pera lá, chegou a traição, os meus irmãos me jogaram na cova, está doendo, estou jogado aqui no fundo desse poço, eu vou dar uma resposta a esse fato, mas eu vou dar uma resposta conforme a promessa que Deus me fez. Existe um trono me esperando, existe um reinado, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra liberada da parte de Deus, e eu vou me comportar à altura daquilo que Deus me falou. Eu não vou deixar a circunstância me abater. E aí de repente ele é jogado na cadeia, tramaram contra a vida dele, a mulher de Potifar, ela queria muito levar o garoto para a cama, e ele não quis, e agora ela foi ali, e inventou toda uma mentira. O marido era o oficial da guarda do rei, e ele jogou José ali na cadeia, arremessou o rapaz naquela cadeia injustamente, e ele estava ali, mas aquela cadeia, aquela prisão, aquela masmorra, era somente mais uma porta de oportunidade, e José novamente respondeu com fé à circunstância. Sabe o que aconteceu? Queridos, filho de Deus é uma bênção, servo de Deus, quando tem uma promessa, nada pode parar um servo de Deus. Ele falou, eu vou faxinar essa cadeia, eu vou arrumar essa bagunça aqui, eu vou iluminar esse lugar não tem luz natural, mas eu serei uma tocha ardente, uma lamparina acesa nesse lugar. E José chacoalhou a poeira,
Ele se livrou da frustração, da calúnia da mulher de Potifar, e ele começou a organizar a prisão, de modo que, de repente, a prisão estava toda ordenada e havia ali excelência do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José. É assim com o Filho de Deus, até mesmo no meio do caos, ele consegue organizar as coisas, ele consegue ministrar o coração de Deus, ele consegue ministrar o coração das pessoas, ele consegue transbordar a unção de Deus aonde quer que ele passe. Aleluias, glória ao nome santo do Senhor. É por isso que os cristãos, eles cantam quando estão presos. Não foi assim com Paulo e Silas? Caiu na cadeia, açoitado, imagina você, eles viram Paulo e Silas pregando na rua, pega esses camaradas aí, dá uma surra neles. Quem é que autorizou esses crentes a pregarem aqui? E aí, aqueles oficiais pegaram os dois, deram uma coça boa neles, e amarraram eles nas cadeias, nos grilhões, e aí eles estão ali, diante do fato. Não dá para sentar direito, porque as costas estão todas abertas, cheias de sangue. Não dá para deitar, porque as pernas e as mãos estão presas, por correntes. E aí um olha para a cara do outro e falou assim, nós temos uma promessa de Deus, e nós nos relacionamos com essa promessa, vamos cantar. E é por isso que eles começam a cantar, e as cadeias da prisão foram chacoalhadas aquele dia, e as cadeias caíram, queridos, porque cristãos, o dia que estão entristecidos, cristãos, filhos de Deus, quando estão acorrentados, eles cantam. Filhos de Deus, quando estão aprisionados pelos fatos, pelas circunstâncias, pelos problemas, pela enfermidade, eles cantam, eles louvam a Deus, eles ministram o coração do Pai, e esta ministração que atinge o coração do Pai, ela vem impregnada de virtude até tocar as pessoas que estão ao seu redor. Assim acontecia com José, o Senhor estava com ele, e é por isso que nós precisamos de discernimento espiritual. Opa, será que esse problema que está acontecendo na minha vida não é uma porta de oportunidade? Olha, eu ouvi cada testemunho na pandemia, gente que chegava desesperado às vezes e falava assim, olha, estou fechando meu negócio, e de repente aquilo era a porta da oportunidade, porque logo ali na frente, Deus abriu uma porta maior, sublime, e ele viu o favor de Deus sendo ministrado na vida dele. Às vezes problemas que veio, tribulações que se abateram lá na família, e a pessoa fala, meu Deus, está passando um vento lá na minha casa. Opa, se lembra, a tua casa está edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Logo, essa tempestade vai passar, e você vai celebrar, porque o fundamento da tua casa é Cristo Jesus. Queridos, cristãos, eles cantam em meio à tribulação. Filhos de Deus, em meio à tribulação, eles ministram o coração do Pai, eles trabalham, eles não sentam. Você não vai encontrar nenhum filho de Deus sentado no dia da tribulação. Eles vão trabalhar, eles vão lutar e vencer, eles vão plantar e fazer boas colheitas, eles vão louvar a presença do Senhor. O versículo 21 diz isso, o Senhor, porém, era com José. Note que o tempo verbal da promessa de Deus é o tempo presente. A promessa de Deus, ela não era. A promessa de Deus, ela não será. A promessa de Deus, ela é real, hoje, para as nossas vidas, para a nossa família. Glória a Deus. Preste bastante atenção, porque enquanto José estava, vou dar um pouquinho de contexto, a história é muito grande. O José, ele é traído pelos seus irmãos, ele é jogado na cisterna, e ele estava ali dentro da cisterna, e passa uma caravana de homens, mercadores, vindo de Gileade para o Egito, e eles vão passar ali na cova, e aí de repente rolou ali um comércio, os irmãos de José falaram, quer me comprar um irmão? Quanto que você está vendendo? 30 moedas de prata. Tá ótimo, dispõe dele aí para mim. Fizeram ali, né, uma gambira e levaram. É assim que fala lá em Alterosa, tá? Quando fala rolo, né? Fizeram um rolo. Aí comprou o menino e levou o menino. E aí chega lá no Egito,
o Potifar, que é o capitão da guarda do exército do faraó, comprou o rapaz. Só que o rapaz era cheio de poder do Espírito Santo, e ele se destacou dos outros escravos, e agora ele se tornou o mordomo, ele se tornou o chefe, ele se tornou ali, né, o gerente da casa do Potifar, e ele gerenciava os escravos, ele gerenciava a comida que era comprada e tudo mais. Só que de repente, a mulher de Potifar, ela o acusa injustamente o José, e agora Potifar lança aquele rapaz na cadeia. Preste bastante atenção, que enquanto ele estava na casa de Potifar, enquanto José estava ali como escravo, embora sabendo que Deus tinha feito para ele uma promessa, que ele seria rei, e agora ele era escravo, ele não permitiu que a escravidão, que era o fato, a escravidão, que era a circunstância, viesse a tirar os olhos dele da palavra de Deus. E ali, José teve a oportunidade de aprender como que era a vida familiar no Egito, qual era a cultura, qual era a língua, como que ia no mercado, como se tratavam os mercadores, o ponto de vista militar, porque o Potifar era capitão do exército, então era comum soldados entrarem e saírem daquele ambiente. E agora, José começa a aprender tudo isso. E quando ele cai na masmorra, ele pode observar o Egito do ponto de vista dos miseráveis, aqueles que estavam ali, prisioneiros. E diante de todos esses fatos, ele ministrava a Deus com uma resposta de fé. Ele se apegava à qualidade da promessa, que a promessa de Deus tem caráter de aliança. Eu tenho uma palavra de Deus, eu me relaciono com essa palavra, por ela eu sou provado e por ela eu sou aprovado. Então entenda que ele não ficou parado, choramingando. No ambiente da crise, no ambiente da luta, ele fez o melhor, ele fez o excelente. Ele falou: opa, o que eu posso aprender com essa tribulação? Eu sou um escravo, estou aqui na casa desse Potifar, com essa mulher atribulada, me enchendo as paciências todo santo dia, mas eu quero aprender. O que eu posso aprender? Um dia eu serei rei, eu preciso aprender como que é a vida familiar do Egito, como é que se mexe com os mercadores, eu preciso aprender como é que é a vida militar. Então José era curioso, José era atencioso, ele era excelente, mesmo vivendo no meio da provação. Quando ele caiu na prisão, ele falou: eu preciso entender o submundo, aqui na ótica dos prisioneiros, daqueles que estão aqui acorrentados, como é o Egito, visto das grades de uma prisão. E ali ele começou a entender todo aquele sistema, como que funcionava, porque um dia ele seria rei. Então ele extraiu força da parte do Senhor, porque ele se relacionava com uma promessa. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, que durante a jornada, o sim de Deus, ele provê poder para que você possa viver o amém. Significa que a jornada, ela está impregnada de poder e de presença da parte do Senhor, o nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 diz assim: é Deus quem nos capacita, e a vocês, a permanecermos firme em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como propriedade sua, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo o que Ele nos prometeu. Olha que coisa maravilhosa. Quem é que nos capacita? É Deus. Quem é que selou o nosso coração com o Espírito Santo? É Deus. Quem é que nos capacita a permanecer firmes em Cristo? Quem é que nos capacita para que nós venhamos a ter como garantia todas as promessas que Deus nos fez? É o Senhor. Então, 2 Coríntios, aqui Paulo está falando para nós que, quando Deus, ele libera uma palavra, ele libera também poder capacitador para viver a promessa. Ele libera poder ao longo das provações. Nós temos, Igreja de Cristo Jesus, no Espírito Santo, toda a capacitação que nós precisamos para vencer nessa terra.
Nós temos na palavra do Senhor todas as instruções para que nós venhamos a andar de modo digno nessa terra. Preste atenção aqui em José na masmorra. Ele estava preso e de repente essa prisão, que era uma prisão para presos políticos, ela recebe duas figuras ilustres: o padeiro do faraó e o copeiro. O que era o copeiro? O copeiro, ele era aquele que servia o vinho ali para o faraó. Aconteceu ali um desentendimento entre o faraó e agora aqueles homens foram lançados na prisão. E José estava lá. E num dado dia, o padeiro, ele teve um sonho. E os egípcios, eles ficavam muito perturbados com qualquer sonho que eles tinham, porque eles acreditavam que era um presságio, que era um sinal. Nós sonhamos, será que é um sinal dos deuses, de alguma coisa que vai acontecer? Então eles tinham muito disso. E o copeiro também teve um sonho. E eles estavam ali perturbados, e José chegou para eles naquele dia, e o Espírito Santo capacitou José a interpretar os sonhos. E tudo aquilo que José falou, através do dom, para aqueles dois homens, se cumpriu. Logo ali, alguns dias depois, se cumpriu a interpretação que José, ele fez. Então entenda que José, ele tinha um dom. José, ele tinha uma capacitação sobrenatural que estava nele. Então ele estava num ponto específico, num lugar específico, ele estava dando uma resposta de fé frente à tribulação, que era a cadeia. Ele estava respondendo com fé frente à circunstância, que era a masmorra. E agora, estando nesse lugar, nesse ponto específico, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, capacitado por Deus. E esta capacitação sobrenatural era algo para que ele pudesse viver a promessa. Vamos dizer assim, que era um instrumento para que ele pudesse chegar até o trono. Porque naquele momento ali, queridos, quando ele, capacitado pelo Espírito Santo, ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro, logo lá na frente, ele torna o seu nome conhecido diante de Faraó. A palavra de Deus diz que mais 2 anos se passaram. O padeiro, ele morreu. O copeiro foi novamente levado para a presença do Faraó. E agora o Faraó, ele tem um sonho. E ele acorda atribulado com aquele sonho. E nenhum dos sacerdotes da época, ali do Egito, puderam interpretar o sonho. E é nesse momento que o copeiro, ele lembra: eu conheço um homem, escravo, hebreu, na qual repousa o Espírito Santo de Deus. Esse homem é cheio de virtude, esse homem é cheio de capacitação sobrenatural. E assim, Faraó manda chamar o José, e aí vocês conhecem o desfecho da história. José foi cheio do Espírito Santo, ele interpretou os sonhos, e quando ele interpretou os sonhos, Faraó, ele diz: olha, nesse Egito todo, como é que nós encontraríamos um rapaz sábio como esse, na qual repousa o Espírito de Deus? Ele será posto como governador do Egito. Queridos, é nesse momento que José vê, após tantos anos da promessa que Deus tinha feito para ele, lá quando ele era um menino, quando ele era um rapaz, toda a promessa de Deus se desenrolando na frente dos olhos dele. Porque agora Faraó nomeia a José como o governador, o vizir do Egito. Era o vice-presidente do Egito, vamos dizer assim. Só abaixo do Faraó a autoridade dele estava. E assim você encontra esse rapaz. Mas a bênção era tão grande que ela não para por aí. Ela tinha a finalidade de transbordar sobre toda a família, sobre todas as nações. Deus havia escolhido José para preservar Israel através da sua vida. E é por isso que você sabe da história, que agora essa bênção, que ela era tão grande na vida do rapaz, ela começa a se transbordar. E José, ele manda a chamar a sua família. Você já parou para pensar nisso?
Judá estava lá em Canaã, e dentro de Judá, a linhagem do Cristo que havia de vir. É lindo isso, porque a linhagem do Cristo dentro do Judá, e o Judá lá em Canaã, condenado à morte, porque veio uma fome sobre todas as nações, e agora José, ele é eleito por Deus como governador do Egito, e ali ele ajunta os alimentos, ele começa a estocar os alimentos, e por intermédio da bênção e da obediência, da fidelidade de José, ele vai agora e ele traz novamente a família, e ele traz ali o Judá, da qual viria lá na frente o Senhor Jesus. Então ele traz toda a família, ele abençoa toda a família, ele perdoa os seus irmãos que tinham feito tamanha maldade com ele, e por intermédio de um coração que respondeu com fé e fidelidade às promessas de Deus, Deus transbordou a bênção, não somente na vida dele, mas em toda a família e em todas as nações. Aleluia. Queridos, é assim a promessa de Deus. Ela não visa atender propósitos particulares da nossa vida, ela vai transbordar na tua vida, mas ela vai tocar outras pessoas. Queridos, o que eu estou dizendo é que a bênção do Senhor, ela é tão grande, que ela não vai parar lá na tua casa, ela vai atingir a tua vizinhança, ela vai tocar os 4 cantos dessa cidade de Alfenas, e todas as nações as quais o Senhor Deus te enviar. Aleluia, diga amém, glorifique e exalte a presença do Senhor. E para terminar, eu quero que você pense, como que você tem reagido aos fatos? Como que você tem reagido aos problemas? Será que esse problema não é uma grande oportunidade da tua vida? Será que esse problema não está assim, vamos dizer de uma maneira poética, meio disfarçado de oportunidade? Você precisa de discernimento espiritual da parte de Deus, porque as promessas de Deus, elas não caem por terra. Abacuque capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá e não tardará. Aleluias. José soube dar as respostas certas para cada situação que enfrentou com fé, até que fosse designado ao lugar preparado por Deus. Esta é a palavra de Deus para nós, Filadélfia. Perseverança nos processos. Todos nós estamos passando por processos, alguns deles dolorosos. Eu não sei em qual etapa da tua vida que você está. Se você está numa cova, se você está numa masmorra, talvez. Eu quero que você comece a enfrentar os dilemas da tua vida na perspectiva daquilo que Deus falou com você, e não daquilo que os fatos estão dizendo, e não daquilo que as circunstâncias estão falando. Se apegue à promessa recebida, porque certamente virá. Está escrito: as adversidades do caminho, elas não alteram o plano de Deus para a tua vida. Aleluias. Glória a Deus, queridos. Glorifique a presença do Senhor Jesus.